abençoe a todos, irmãos e irmãs. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos, uns que tocam, e cantam. E vamos orar por esses também. Amém? Vamos fazer o melhor para o Senhor. Civilização de fé, amém? Eles voam como águias e se alimentam de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eles voam como águias e se alimentam de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si. A eternidade. Eles podem ministrar, eles têm acesso ao santo lugar. Eles discernem o tempo é estação, eles são os valentes de Gideão. Eles são civilização, civilização de fé, uma nova criação. Astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles dos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles enxergam o invisível e desafiam o impossível pela fé. Pela fé, eles receberão um novo nome, eles viram sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Glória, eles são os filhos do jubileu, predestinados a ter o que Adão perdeu. Eles reaviram a possessão e deixaram a obra da escravidão. Eles são civilização, civilização de fé, uma nova criação, vendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles dos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles cumprem a profecia, eles captaram a visão de Neemias para reconstruir os muros. Eles falam uma língua incompreensível de selos, trovões, teofania, redenção. O mundo não entende,
Eles podem ir onde Enoque foi, caminhar em todas as dimensões. Eles têm o segredo da adoração e entram em sua presença por revelação. Eles são civilização, civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão, civilização de fé. São aqueles dos tais do profeta profecia, cientistas espirituais. No princípio, Satanás. No princípio, Satanás se infiltrou no Éden, chegando primeiro ao ventre da mulher, corrompeu ao paraíso, trouxe morte e escuridão, mas Deus vingaria sua intromissão. E no entardecer, e em silêncio ele desceu, e em pleno Éden satânico, uma esposa para se escolher. Um povo feito à sua imagem, seu sangue, sua linhagem. Enquanto o mundo nada sabia, ele a conheceu, e ela concebeu, civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão, civilização de fé, são aqueles dos tais do profeta profecia, cientistas espirituais. Amém. Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração pelos necessitados. Amém. A irmã Alaide pede por Solange soluções de problemas. Oração por Silvia, estado grave, seus pulmões, pela misericórdia de Deus. Libertação e salvação. Por Rochelle, tuberculose e libertação. Por Elza, libertação e por seu casamento. A irmã Amabile e a irmã Stephanie estão enfermas com infecção na garganta. A irmã Vanessa está com suas filhas, cuidando delas. Então, um pedido de agradecimento aqui, o irmão Felipe agradece pela oportunidade de trabalho. Deus seja louvado. Amém. E eu peço oração por mim e por minha família. Amém.
Santo, Deus bendito, poderoso Senhor Jesus. Aí reunimos-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para louvar e engrandecer Teu nome que é santo, Senhor, Teu nome que é bendito, o nome que é sobre todo nome, Senhor, o nome no qual está todo o poder, Senhor, para a cura, para a libertação, Senhor, para as resoluções de todos os males, Senhor. Teu santo nome, Senhor. Pai, nós louvamos e invocamos agora, Senhor, sobre esses nomes, sobre essas pessoas, Senhor. Pai, Senhor, nós buscamos a Tua mão, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, que têm sido afligidas, Pai, pelo inimigo, Pai. Pai, que o Senhor rompa com todo o poder, toda a influência de Satanás sobre essas vidas, Senhor. O Senhor traga uma libertação, Senhor, nesses corpos, Senhor. Pai, Senhor, que haja um milagre, Senhor, naqueles que necessitam, Senhor. Pai, pedimos pelos nossos irmãos, Senhor, Pai, que também estão sendo acometidos por enfermidades. Aqueles que citamos aqui, Senhor, aqueles que não foram mencionados, mas foram mencionados em outras ocasiões. Pai, Senhor, aqueles que estão sendo afligidos, Senhor. Pai, pedimos por todo o povo de Deus. Pai, pedimos pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor traga a cura para o enfermo, a libertação para o cativo. Senhor, a paz, Senhor, nos corações daqueles que estão passando por grandes turbulências e tempestades, Senhor. Pai, todos nós estamos em grandes lutas, Senhor. Como disse Paulo, Senhor, a respeito de uma de suas igrejas, sofrendo combates e aflições. Pai, Senhor, a luta para este dia é uma luta diferente, Senhor. Pai, são lutas diferentes, Senhor, são tentações diferentes. Aqui em nosso país, Senhor, nós agradecemos pela liberdade de nós podermos nos reunir, Senhor, sabendo, Senhor, que há muitas pessoas, Senhor, em lugares no mundo, Senhor, em países, e elas não podem abrir uma Bíblia, Senhor, Pai, sob pena de morte, Senhor, elas têm que se reunir escondidos. Senhor, nós podemos nos reunir aqui, Senhor, nós podemos desfrutar disso, Senhor, o Senhor nos escolheu. Pai, que nós não venhamos a ser ingratos, Senhor, Pai, murmuradores, Senhor, Pai, de nossa sorte, queixosos de nossa sorte, Senhor. Pai, obrigado por nos trazer aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, que nós venhamos a honrar esta oportunidade, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Senhor, assim oramos e te pedimos, Deus. Amém. Vamos passar a sala. O irmão Levi vai cantar um hino. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. E na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale
pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Cante comigo, irmãos. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim, sim, pra mim. Ele tá mal da garganta. Não vi a semana passada, hoje o irmão tá tirando. Tudo é para a glória de Deus, né, Deus? Amém, amém. Então, um hino aqui. Gosto muito desse hino. Vou cantar com palmas. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Mais uma vez, desce. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar, ao lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Eu tenho lá do outro lado do Jordão uma carruagem que vem pra mim, uma carruagem que vem pra mim, vem pra me levar ao
lar. Desce, desce, doce carruagem, desce doce carruagem, e levar ao meu lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Se você chegar lá antes de mim, diga, amigo, que eu irei sim. Uma carruagem que vem pra mim, vem pra me levar ao lar. Convida, desce, desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar, ao meu lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. Só as irmãs cantando, desce. E os irmãos dando glória a Deus e aleluia. Tá lindo, irmãos, aleluia. Só os irmãos agora, desce, desce, mais forte, irmãos. Doce carruagem, vem pra me levar ao lar, ao meu lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar. A última vez, desce, desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar, ao meu lar. Desce, doce carruagem, vem pra me levar ao lar, ao meu lar. Vem pra me levar ao lar, ao doce lar. Vem pra me levar ao lar. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém. Irmãos, pode se sentar, né? Hoje eu fiz os hinos e vou pregar também, né? Amém. Os irmãos podem se sentar, depois nós vamos fazer uma oração. Se o irmão quiser tomar uma ação. Que Deus seja louvado. Tudo fala sobre redenção, né? Esses hinos e nossas reuniões, nos reunirmos e a nossa emoção, né? Ela é um clamor de nós por um descanso. E nós almejamos esse descanso, né? O descanso de todo o trabalho. E amanhã é o meu primeiro dia de trabalho, depois de 20 dias de quase férias, né? Porque primeiro dia de trabalho do irmão Felipe também, graças a Deus. Mas eu quase tirei férias, faz algum tempo que eu quase tiro férias, né? Todas as minhas férias eu deixo para fazer as coisas que eu não fiz. Então, nas minhas férias eu trabalhei mais porque nas minhas férias eu trabalhei das 6 horas da manhã até as 10 da noite, né? Empenhado em fazer a minha mudança, e sinto falta da minha família, né?
Nós estamos um pouco fragmentados ainda, né? Sei que vocês têm percebido a ausência, por causa, a minha esposa está morando com a minha sogra e eu tô sem onde morar. Na verdade, agora eu consigo fazer a minha mudança. Semana passada tava morando, tava com a minha irmã, daí tava lá na minha sogra, correndo para um lado para o outro. E graças a Deus a gente conseguiu adquirir um imóvel, né? A gente fez um financiamento, deu tudo certo, demorou para sair e eu estava focado na mudança e senti bastante, fiquei bastante cansado, né? E senti que reflete bastante na obra, no trabalho, na resposta em pregar, em cantar, né? A gente fica preocupado com ajustar essas coisas lá fora e chega no domingo aqui, daí vem pregar e tem as coisas operacionais, né, que tem que fazer aqui da estrutura, né? Tem que pintar, daí tem que montar o palco, tem algumas coisas que a gente tem que fazer, tudo para a honra e glória de Deus. Mas eu estava com esse fardo no meu coração, ainda tão pouco, né? Mas Deus está dando a vitória, graças a Deus. E a gente sente que tem que alinhar muitas coisas nas nossas vidas naturais, né? Para servir melhor a Deus. Não é para o luxo, não é para o conforto. Tem muitas coisas que nós viemos para o culto, muitas vezes afligido, né? Sobre coisas que estão lá fora. E quando você chega aqui, você chega cansado, como eu falei no culto passado, você chega com a sua mente toda fragmentada e fica difícil, de repente passou o culto e você não adorou, você não entrou no espírito, ou você sentiu ali, você quase voou, né? Você queria ter voado mais alto, e nós temos que lutar, irmão. Isso eu sinto isso, olhando assim para esse momento que eu tenho passado, né, da minha vida, que não é para dentro da minha família, para o plano de Deus para a família, né? Não é que a família esteja dividida, separada, né? Nós, espiritualmente, eu e os meus filhos, estávamos conversando e eles estão na minha sogra. Então tá assim, estão assistindo bastante Netflix, estão, né? Estão bem folgados, né? Estão respondendo bastante, né? Eu tô só anotando, né? Mas eu sentei com meu filho e disse: filho, agora a gente vai voltar a ter o nosso ritmo, o nosso ambiente de novo. E aí ele disse assim, ele perguntou assim: pai, a gente vai voltar, já faz alguns meses, né, que a gente tá assim, tá nessa luta. E ele disse assim: a gente vai voltar a ler o Irmão Brana, pai? E eu disse: não, a gente vai voltar a ler. E aí ele fez assim. Então, embora ele esteja em um lugar que aparentemente para ele é bem divertido, né? Ele tá, aparentemente ainda tem aquele, graças a Deus, uma semente plantada no coração, né? Eu quero ser um bom exemplo como pai, quero ser uma boa influência. E eu estava conversando com o irmão Pablo, quando nós viemos, acho que essa semana, nós viemos fazer algumas coisas aqui, desmontar alguns bancos e fazer algum trabalho em pintura. Eu comecei a instalar o ventilador, mas não consegui terminar. Aí ficou pro irmão Miguel, né? Eu fiquei olhando para os fios ali, não conseguia, disse: não, vou deixar, vai que eu boto fogo aqui no negócio, né? Aí ele, rapidinho ali, ele terminou o serviço, né? E nós viemos aqui fazer algumas coisas e nós começamos a conversar sobre isso, né? O irmão falando sobre a morada dele, e eu compartilhei com ele sobre um sentimento que eu, olhando para as Escrituras e olhando a peregrinação de Israel, era um retorno para a terra deles. Eles estavam dispersos, né? E grande parte da história de Israel foi dentro
dentro dessa fragmentação, né, disperso em outros países, debaixo de outras lideranças, de outras influências. E algumas vezes eles estavam se sentindo bem, né? Quando você vê ali a história naquele tempo de Neemias e Esdras, depois do reino da Babilônia, nos Medo-Persas, eles estavam bem, tanto que tinham muitas pessoas que não quiseram voltar para Israel. Eles não quiseram reconstruir Israel. Mas Deus colocou no coração de Neemias o desejo de voltar, de Esdras, Neemias, o desejo de voltar e reconstruir o seu país, o seu lugar, né? Então você vê que a história da redenção, ela fala muito disso, de voltar ao lar, de você ir para a sua casa, fala de descanso, né? A gente não tem, se nós não trabalhamos, nós não temos descanso. Que nem o irmão estava agradecendo a Deus por uma oportunidade de emprego, né? Mas por ele estar desempregado, ele não está trabalhando. Mas você não descansa estando desempregado. Você fica mais aflito, você não descansa, porque você não tem, porque o resultado do seu trabalho é o que vai dar recurso para você descansar. Então Deus trabalhou para descansar. Então a Bíblia fala de trabalho e ela fala de descanso. E para nós que somos cristãos, a verdade é que nós não temos descanso aqui, né? Até quando nós estamos de folga do nosso trabalho, a gente está sempre lutando, sempre tem problemas, né? A gente vai visitar um parente e tem luta e tem aflição e você quase não consegue fazer uma visita para alguém sem passar por problemas, sem falar de enfermidade, sem falar de filhos que estão perdidos, ou enfim. Então aqui nós não temos descanso, mas nós estamos lutando, todo o clamor, né? Toda lágrima, toda a aflição, todo o coração apertado por algo, por alguém, é um clamor, toda a enfermidade é um clamor que Deus permite que você passe aqui. Eu acredito que Deus não vai deixar nenhum cristão aqui passar sem nenhuma luta, simplesmente eu não conheço pessoalmente, mas nós olhamos para pessoas que vivem uma vida verdadeiramente descansada, tem muito dinheiro, eles quase não precisam trabalhar, né? E são o que o mundo diz, os donos do mundo, né? E eu não acredito que Deus permita que um cristão viva assim. Sempre vai ter alguma coisa para que haja um clamor no coração dele, para aquele descanso verdadeiro, aquela vontade, aquele desejo de ir para Deus. E o que trouxe você aqui é esse clamor, essa manhã, né? Para você vir para um lugar que você vai ouvir uma palavra, que você vai cantar hinos, que você vai pensar, você vai ter uma hora para pensar em Deus. Muitas vezes nós não nos conhecemos, né? E não sabemos qual são as nossas batalhas e aflições das nossas vidas, né? Infelizmente o dia que nós vivemos, ele é muito frenético, ele é muito intenso e nós quase não está sendo nos permitido termos companheirismo e termos tempo para saber como que está o irmão, como que vive o irmão e como que está, quais são as lutas, o que tirou muitos de nossos irmãos hoje do culto, né? Com certeza foram lutas, foram provas, eles gostariam de estar aqui. E essas lutas e essas provas, elas vão gerar um clamor no coração do verdadeiro cristão de voltar para Deus, de encontrar aquele descanso verdadeiro, né? E a história, e isso mostra que nós temos redenção, né? Esse clamor, nós estamos voltando para o lar, nós estamos cantando, nós estamos louvando, nós estamos lutando para voltar ao lar. E a nossa história, a história da nossa vida, não da nossa vida natural,
mas da nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela vai acoplando a nossa vida natural, até que nós venhamos a nos transformar completamente em Jesus. E a gente vai, a nossa vida vai ser totalmente escriturística. É onde nós desejamos chegar, é para onde nós queremos, nós estamos olhando. É que a nossa vida, ela se transforme totalmente nas escrituras. E que ela se transforme naquilo que Paulo disse sobre cartas lidas e vistas por todos os povos. Tem uma escritura em Ezequiel capítulo 1, quando Ezequiel tem aquela visão, eu creio que todos conhecem, sobre os querubins. Ezequiel capítulo 1. E ele está naquele período do cativeiro da Babilônia. E ele está tendo aquela visão sobre aquele trono, e nós poderíamos dizer sobre aquela carruagem, né? Indo com querubins e rodas. E ele vê a semelhança daqueles seres viventes. Ezequiel capítulo 1, no versículo 15, a Bíblia diz assim: e vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berílio, e os 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio da outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, mas não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Amém? Podeis assentar. Aqui, Ezequiel, ele nessa visão, ele está vendo, lembrando da mensagem de Apocalipse capítulo 4, ele fala que Ezequiel está vendo a arca protegida no trono e aquelas luzes, e ele está vendo a palavra em movimento. E essa palavra em movimento, Ezequiel viu em movimentos, protegida por 4 querubins, e ele também viu rodas movimentando, 4 rodas movimentando essa arca. E essas rodas eram rodas semelhantes a rodas de carroça, aquela roda com uma roda, e ela tinha uma roda no meio. E essas rodas, elas tinham raios, e elas estavam cheias de olhos. O Mombrana fala que esses olhos, eles estão falando de visão. Ela está falando de vidência, né? De profecia. Está falando que aqueles querubins, além de os olhos estarem nas rodas, eles tinham olhos por dentro e por fora das suas asas. E o Mombrana diz que aqueles seres viventes, na mensagem Apocalipse, da série Apocalipse, eles tinham o poder de saber das coisas que eram, das coisas que são e das coisas que hão de vir. E o Mombrana fala na mensagem a respeito das rodas. Deixa eu abrir aqui. A mensagem, se eu não me engano, olhe sempre para Jesus. Mombrana diz assim:
Ezequiel olhou para vê-lo um dia. Está falando de Jesus. E ele era a roda no meio da roda, lá em cima no meio do ar. Ele era o centro da roda, onde se liga cada raio. Amém? A roda grande corre pela fé, mas a roda pequena gira pelo poder do Senhor. Foi isso que Ezequiel viu quando ele olhou. Quando o Mombrana está mostrando que Jesus era aquela roda do centro da roda. E a roda grande estava girando em torno de Jesus. E ele é o poder do centro da roda. Em uma outra mensagem, eu não me lembro agora qual, eu procurei, mas não achei. Mas eu sei que o Mombrana, ele diz que Jesus, ele era a roda do centro da vida de Moisés. Ele era a roda do centro da vida de José. Quando nós olhamos e lemos ali a vida de Moisés e a vida de José, nós vemos que ela se assemelha muito com a história de Cristo. Da perseguição deles como bebê, dos sonhos, da profecia, da libertação. E o Mombrana diz que a roda que girava, ele está dizendo que a roda que girava a vida desses homens era Cristo. E se nós olharmos para a vida deles, porque a história deles, ela é uma história tanto de José quanto de Moisés e de outros personagens, nós vemos que é uma história que precede a vinda de Cristo. E são histórias que estão anunciando a vida de Cristo, a vinda de Cristo. Então, na vida desses homens, estava expresso através de sombras e tipos, como o Mombrana usa, né? A expressão, estava expressando a vida de o Cristo que havia de vir. Então eles viveram inconscientemente, no caso desses, né? Eles viveram inconscientemente a vida de Cristo. E a vida deles estava falando de algo que iria vir. E essas rodas, elas estão cheias de olhos. E os olhos, elas estão falando de visão. Está falando de profecia. Então está falando de algo que era, de algo que é e de algo que há de vir. Em Apocalipse 12, é uma escritura que vocês conhecem bem, a Bíblia fala de uma perseguição. Vamos dar uma pequena olhada ali. Apocalipse capítulo 12. Vocês já devem conhecer aqui. Ela fala sobre aquele grande sinal no céu, aquele dragão, né, que é Roma. O Mombrana diz, ele é Roma, com 12, perseguindo uma mulher grávida. E aquela mulher, ela tem um filho, ela está com ânsias, ela está em dores de parto, e ela tem um filho, um varão que há de reger, a Bíblia diz, com vara de ferro as nações. E aí no versículo 5 diz assim: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Nós sabemos que esses 1260 dias, eles identificam um período da grande tribulação. E essa mulher, ela foi para o deserto. Mas essa escritura, o Mombrana, ele usa essa escritura para falar sobre a colonização dos Estados Unidos, na mensagem A Marca da Besta, de 53. Ele fala que a mulher, ela representava a igreja de Wesley, que fugiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, se refugiou no deserto. Aí o Mombrana mostra aqui, Apocalipse 13, é a besta que sobe da terra, que vem do deserto. Então a mulher, ela se refugiou, daí ele mostra que, ele diz assim, veja, quando os protestantes, eles vieram para os Estados Unidos buscar
em buscar liberdade religiosa, eles desembarcaram em Plymouth Rock. E Plymouth Rock foi o lugar onde eu acredito que eram caravelas naquele tempo, os barcos, eles atracaram ali e eles começaram a colonizar os Estados Unidos. E o Mombrana usa essa escritura, Apocalipse 12, para mostrar isso. Mas se nós olharmos para essa escritura, Apocalipse 12, também nós vamos olhar para Maria. Nós vemos que Maria, quando ela estava para dar um filho, começou uma perseguição. E ela foi para o Egito. Ela se refugiou com Jesus. Quando ele nasceu, quando Jesus nasceu, Herodes, né, mandou matar, quando os reis magos, eles estavam procurando Cristo, e eles chegaram em Herodes, que o Cristo já estava nascido, que eles estavam procurando aquele que era o Messias. E Herodes levantou uma perseguição, e ele perguntou para os magos há quanto tempo fazia que eles estavam viajando. E eles disseram que faziam 2 anos, né, que eles estavam desde a Índia até Israel. Eles estavam procurando aquela estrela, estavam seguindo aquela estrela, já faziam 2 anos. E Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Ele perguntou, ele ainda chamou você vê que foi uma coisa consciente, ele realmente queria matar Deus, né? Porque ele chamou os escribas e ele perguntou para os escribas aonde o Cristo deveria de nascer. E aí eles disseram em Belém. E aí ele mandou matar todo mundo da Judéia, crianças de 2 anos. Então, quer dizer, os teólogos do dia dele pegaram as escrituras e apontaram para ele exatamente a cidade onde o Cristo haveria de nascer. E ele, mesmo assim, mandou exterminar as crianças de 2 anos para baixo. E nós vemos isso também aplicado ali. Mas também nós vemos que isso é algo futuro, porque é algo que também não aconteceu. É algo que vai acontecer com a igreja. Então nós podemos pegar essa escritura, nós podemos dizer algo que era, né, algo que é, porque isso também acontece, uma perseguição. Sempre a igreja está debaixo de uma perseguição romana. Embora não seja todo o sistema, ele é identificado como Roma, todo o sistema religioso, todo o êxodo, toda a saída, todo o novo avivamento que nasce, né, que sai de um lugar, que vai para outro, e nós saímos de uma igreja e vamos para outra, e começamos algo do nada, né, começa algo do deserto, né, e buscando liberdade religiosa. O Mombrana fala sobre liberdade religiosa, buscando liberdade para adorar. E você vê que o espírito do sistema romano, ele identificado em qualquer igreja, ele tira a liberdade de adoração, ele tira a liberdade de pensamento, a liberdade de você crer da sua maneira, né? Ele condiciona as coisas, né? Então nós podemos apontar para algo que nós podemos pegar essa escritura e vemos a nossa condição como igreja também, mas também nós podemos pegar essa escritura e dizer algo que vai vir. É algo que era, é algo que é e é algo que há de vir. E a vida de Cristo, no centro da vida de Moisés, ela estava apontando para algo que havia vir. Mas ela também falou de algo que era, porque também falou da vida de Cristo, do Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Mas a vida de Moisés, em algumas coisas, se assemelhou também à vida de José, que precedeu a vida de Moisés. Então apontou algo que era, e algo que era, e algo que há de vir. E parece que eu comecei a falar, estava um pouco desconectado, falando sobre redenção, falando sobre nós voltarmos, né? E eu estava olhando para as escrituras e olhando para o tempo da minha vida, agora nesse período, e vendo a peregrinação de Israel, né, para encontrar esse lugar, para encontrar um lugar de descanso, um lugar onde
onde hoje eles estão em sua terra, com sua moeda, com suas escolas, seu próprio governo, e tem a sua liderança, e hoje é conhecido como berço da tecnologia. Eles lutaram para isso, eles lutaram para estar no seu lugar, eles lutaram para estar em sua casa, e a vida de Cristo em nós vai gerar sempre essa luta para nós irmos para o lugar onde nós deveríamos estar. Sempre houve um clamor em Israel, durante todo o tempo que eles estavam fora da terra, de eles estarem naquele lugar lá. E eles queriam estar naquele lugar, plantando suas laranjas, tendo as suas colheitas e suas festas e seu governo. E a vida de Cristo em nós vai girar a nossa vida para nós caminharmos nessa direção. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, acho que todo mundo aqui já andou de bicicleta, né? Já caiu de bicicleta e já entortou o aro. Que tem os nossos irmãos aqui que já devem ter caído de moto também. Aí tem que centrar. É verdade ou não é? Porque daí tem a roda do meio. A roda de fora, ela tem que girar na roda do meio. Tem que girar assim. Se ela não tiver centrada, ela gira assim, né? E aí você vê a pessoa tá andando e tem aquele 8, né? E ela vai andando meio que, e você vê, tem que centrar a roda. E aí leva lá no ciclista, no motociclista, enfim, e ele vai fazer o que? Ele vai apertar o raio. Ele vai dar uma apertadinha no raio para aquela roda andar no meio da outra roda. E aquele veículo ali, que é de 2 rodas, ele não vai ficar andando fora de linha. Porque se você andar com uma roda descentrada e você traçar uma linha reta, por exemplo, que nem o Mombrana, ele fala sobre aquele garotinho do desafio da bicicleta, né? E ele fala que tinha uma competição e foram competir para ganhar a melhor bicicleta lá, né? E aí os rapazes, e aí era o piorzinho deles, os que andava pior de bicicleta, né? Que andava mais devagar, que sempre nas competições ficava para trás. Ele foi o que ganhou o prêmio. E os outros, os que eram os melhores, os mais ousados, né, em andar, e eles chegaram no final da competição e perguntaram: tá, mas como que você conseguiu? Tu não empina, tu não, né, tal, não faz isso, não faz aquilo. E aí o rapazinho disse assim: o que a gente fez de errado aí? Aí o rapazinho, o moço, o moleque falou para ele assim: não, mas é que vocês andaram olhando para baixo. E eu andei olhando para frente. Eu andei olhando para o meu objetivo. E era uma rampa assim, era uma rampa que só passava a roda, né? Então quem chegasse no final ia ganhar a tal da bicicleta, a Caloi 10, vamos falar assim, né? Com V-brake, com tudo Shimano lá, né? E quem chegasse lá ganhava. Esse rapazinho ganhou. Mas se a roda está descentrada, você não consegue ir numa linha reta. Você não, né? Tu vai andar assim, até numa rua, até tu vai um pouco, mas daqui a pouco vai cair a roda, né? E você viu, olha como a Bíblia, de algo grande que Ezequiel estava olhando nos dias dele. Eu acho que carroça não tinha nesse dia, né? Mas já tinha roda, né? Já tinha roda, o carro de boi, né? Já tinha carro de boi, né? E Ezequiel, ele estava olhando, como o Mombrana, ele fala sobre Naum, e ele viu carruagens com tocha de fogo, e o Mombrana, ele vem e ele mostra que aquilo eram as autopistas de Chicago. Mas Naum, quando ele foi retratar isso, ele retratou da maneira das coisas que ele conhecia naquele dia, né? E Ezequiel, quando ele estava falando sobre isso, ele viu aquelas rodas de aro, e ele foi definindo aquilo
através das coisas que ele conhecia no ambiente da era que ele vivia. Mas você olha, quando o Mombrana ele trouxe isso, a Bíblia ela é numa linguagem simples, né? E se nós pegarmos e nós vemos que, e se nós alinharmos e apertarmos a nossa vida com a Bíblia, porque às vezes a nossa vida ela está fora da Bíblia, porque os raios estão frouxos, e o centro é Jesus. As rodas, a roda grande é a sua vida, a roda pequena é Jesus, mas é a roda que tem o poder, é a roda onde vai ali a pinha, né? Como é que é? A correia, né? E aí o motor vai ali e faz girar a roda grande. Mas essa roda ela tem que estar ajustada, ela tem que estar bem apertada, para a nossa vida ser uma profecia. Porque o que Ezequiel estava vendo? A palavra em movimento. E o que era Apocalipse 12? Apocalipse 12 é uma escritura. Para mim ver essa escritura na minha vida, eu tenho que ver essa escritura. É eu pegar a Bíblia. Por isso que João começou a saltar. Quando Deus abriu os 7 selos para o profeta, e o profeta revelou, ele diz que todos aqueles mistérios, eles estavam declarando os nomes no livro. E ele disse que esse livro é a Bíblia. E ele disse que é você vendo o seu nome no livro. E é você ver o seu nome na Bíblia. Mas para você ver o seu nome na Bíblia, a tua roda tem que estar bem apertada. Os teus raios têm que estar bem ajustados. Porque senão a tua vida não é uma profecia. Porque era isso que Ezequiel estava vendo. Era uma profecia em movimento. Então as rodas elas estavam cheias de olhos, anunciando algo que era e algo que é. A vida de José era a vida de Cristo. Era a vida de Cristo em José, que movia a vida de José. José não vivia a sua própria vida. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é o Espírito Santo vivendo em você, coloca a profecia em movimento. E aí você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a olhar para o seu emprego, você vai dizer, não, esse emprego não é comum. Não, essa família aqui, que Deus me colocou. Porque Deus escolheu o pai e a mãe de José. E o pai e a mãe de Jesus. Deus veio naquela família. Deus veio naquela família e tinha problemas naquela família. Era uma família de camponeses, né? Mas Deus deu a honra para aquela família de criar, a Bíblia diz que Jesus obedecia a eles, tinha eles como estima. Então a graça, até as escrituras, ela diz, eu acho que Deus em um momento deu essa honra para Maria, chamar Maria de mãe de Jesus, embora nós saibamos que não seja, que não é, mas a Bíblia tem um momento que chama mãe de Jesus. Então essa honra para aquela família. Então a família que você veio, ela foi honrada. Então a família que você foi inserida, foi Deus que escolheu. Tem problemas, talvez nem todos sejam cristãos, talvez a maioria não seja, talvez tenha alguns, mas foi a família que Deus escolheu para você vir e manifestar a vida dele dentro daquela família. E você ser uma profecia ali dentro. O seu emprego foi Deus que escolheu. Deus tem que escolher o seu emprego. Nós temos que abandonar nossas escolhas e ajustar nossas vidas e os raios, eles são um detalhe. É quase que as pessoas, quando elas olham para uma roda, elas não dão importância para os raios, né? Aqueles monte de fiozinho ali, sempre olhando. Agora tem, aí olha a cor da roda, né? Aí bota o aro, o carro é para 13, aí bota o aro 17, aí fica olhando para o aro e a bicicleta, né? Mas os raios, eles são muito importantes, porque eles que vão dar a firmeza. Não pode ter, e apesar de serem muitos, não pode ter um faltando. E os que estão ali, eles têm que estar firmes. Então
A nossa vida cristã, ela tem que ser examinada em detalhes. Nós temos que ser, eu falo para você, mas eu tenho que ser detalhista na minha vida, quando eu acordo, quando eu saio de casa, no trânsito, você tem que ser detalhista, no trânsito, ser obediente, como disse, eu tive um acidente de trânsito há pouco tempo, né? Não se sabe como é que eu vou explicar. Eu fui fazer uma regra que não era a regra de trânsito. Foi uma regra do bairro. Os moradores inventaram uma regra de trânsito. E aí a primeira vez que eu fui era indo para casa da minha sogra, onde entra no bairro lá em Viamão. Aí a rua tem a via, vai uma e volta a outra, né? E é estreito, quase não tem acostamento. E todo mundo anda rápido ali, mais rápido, né? Então, quando vai entrar pro bairro, né? Acessa o bairro na rua, o pessoal vai para um cantinho que é uma porteira de uma fazenda, que não é nem acostamento. Aí vai para o cantinho, deixa e fica dando sinal. Quando o fluxo diminui, daí a pessoa atravessa, faz a conversão. Mas ali não é para você fazer isso, é você para no meio da rua, foi o que eu aprendi na escola, na autoescola, né? Você para no meio da rua, fica dando pisca e o outro que se vire para passar do outro lado. E eu fui fazer isso aí, né? Eu fui fazer, aí um dia eu estou indo com a minha esposa, ela disse, não amor, aqui a gente não faz assim. Aí eu comecei a fazer assim, comecei a fazer errado a regra deles, né, que não era a regra do trânsito. Eu encostei do lado, fiquei dando pisca e fiquei esperando, fiquei olhando no retrovisor. Só que daí vinha um motoqueiro, né? Aí o motoqueiro, e ele vinha esguelando a manete ali, né? E ele veio na curva. Quando eu olhei no retrovisor, não vinha ninguém. Quando eu entrei com o carro, ele apareceu. E aí, não deu tempo. Aí voou por cima. Eu só ouvi a buzina. Foi só o que eu ouvi, a buzina, e ele foi. E aí, eu, né, dar assistência e tudo aquilo, passou. Cheguei em casa bem nervoso, estava com meu filho. Mas foi uma regra de trânsito. A regra era para, se eu tivesse parado no meio da rua, tivesse dado pisca, no meio da rua, ele ia ter me visto. Então ele ia reduzir, ou ele ia ter espaço para ele passar pelo outro lado, né? E Jesus, ele falou, quando o diabo, ele foi tentar Jesus, levou ele em cima num pináculo, né? E disse assim, te atira daí, tu não é o Filho de Deus, não está escrito que darás a ordem aos seus anjos, e eles vão te sustentar. E aí Jesus respondeu para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu não vou, porque eu sou um filho de Deus, eu vou andar sem cinto de segurança, eu vou passar o sinal vermelho, eu vou andar fora do limite de velocidade. Não, eu sou filho de Deus, eu estou indo para o culto, né? Nada vai acontecer, não, eu vou no rápido. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas pessoas que são cristãs você conhece, e se acontecem coisas graves, por exemplo, o profeta era uma pessoa que respeitava as regras de trânsito, né, à risca. E ele morreu num acidente de trânsito, porque outra pessoa não respeitou a regra de trânsito. Mas ele não respeitava só a regra de trânsito por causa da lei, por ele ser uma pessoa boa, ou por ele ser uma pessoa justa. Ele respeitava as regras para manter o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, Paulo, quando ele fala sobre as autoridades, ele diz que nós temos que ser sujeitos a toda autoridade. Então era uma escritura que ele tinha que obedecer. E quando nós não obedecemos uma escritura, é um raio que está frouxo. Então, acontecem coisas na nossa vida, eu sei bem disso, que na minha vida tem coisas que estão assim. E que refletem muito na minha vida espiritual, que refletem muito no eu servir a Deus. Não é ajustar essas coisas, não é ajustar, mas é você olhar, é nós olharmos para as coisas que não estão certas na nossa vida, que não estão apertadas, que não estão ajustadas na nossa vida,
para servir a Deus, porque essas coisas refletem no nosso servir a Deus, no nosso vinho oculto, no nosso orar, no nosso ler, no nosso tempo para dedicar a Deus. Então, às vezes é uma coisinha, um acidente, olha quanto transtorno pode trazer por causa de uma desobediência de uma regra, tanto de um lado quanto do outro. Quanto transtorno pode trazer para dentro de uma vida. E dentro de tudo isso ainda está a vida de Cristo. Essas coisas elas têm que estar ajustadas, alinhadas, para começar a girar a vida de Cristo. Não é que você vai apertar essas coisas, mas essas coisas, por exemplo, o Mombrana, ele era um madrugador. O Mombrana, ele acordava cedo, acordava de madrugada para orar, né? Aí aí no inverno, está frio para acordar de madrugada, e o verão fez aquele que está muito quente, né? E o dia foi muito quente. Então, essas coisas é disciplinar. Eu tenho que disciplinar a minha vida. Tem algumas coisas na minha vida que eu já tive vitória, eu já tenho a vitória, já são coisas estabelecidas. Mas tem outras coisas na minha vida que eu ainda preciso da vitória. E são detalhes que eu não posso deixar passar por alto. Porque nós estamos, para onde nós estamos caminhando é para a fé de rato. E a fé de rato, ela é detalhista. Ela quer uma atmosfera constante. Ela quer que você viva a vida de Cristo minuto a minuto. Constantemente você viver a vida de Cristo. Não ser um cristão eu sou um cristão porque eu vou na igreja. Nós cansamos de ouvir isso, e pregações após pregações. E nós alinhamos uma coisa e daqui a pouco nós vemos o quanto longe. E olha, nós olhamos para Jesus, né? Se nós olharmos para Jesus, ele viveu só o Evangelho porque ele era totalmente a palavra. E quantas atitudes, quantas decisões nós tomamos que nós não consultamos a palavra, ou que a nossa mente está fora da palavra. Nós não estamos ligados através dos raios, né, com a palavra. Porque a Bíblia diz que, no Salmo, capítulo 1, a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É de dia e de noite. Então são 24 horas meditando na lei do Senhor. E às vezes nós tiramos um tempo para meditar na lei do Senhor. Mas Jesus não era assim. O Mombrana não era assim. Toda a vida, todas as decisões de emprego, de negócio, até no relacionamento. Às vezes nós vamos nos relacionar com uma pessoa e acontece algo, um fato, um dessabor, algo indesejado, né? E logo a nossa atitude não é cristã. O temperamento sobe, ou às vezes um gracejo fora de hora, né? uma brincadeira, e logo aquilo nos tira, e às vezes é uma coisinha que nos tira bastante tempo da presença de Deus, porque aquele pensamento, ele vai sendo inflamado pelo diabo, uma indisposição, ou algo que você viu e você não entendeu, né? Você vai conversar com um irmão, com uma irmã, né? Acontece algo, alguma coisa, que o diabo se intromete ali, e uma coisinha, uma discordância de opinião, né? O microfone vermelho, azul, amarelo, ou em casa, no lar, né? Uma discordância de opinião, e às vezes as pessoas elas estão tão dessensibilizadas a respeito das coisas de Deus, que pequenas coisas, a ira, ela já é tomada pela ira, e aí da ira já vem o rancor. Às vezes a outra pessoa foi embora, você que é um cristão, às vezes o ímpio, às vezes acontece algo no trânsito, no seu trabalho, o seu colega, um colega de trabalho, diz algo para você e você guarda, embarca a pessoa, e fica marcando a pessoa, e você, toda vez que você olha para a pessoa, vem aquele pensamento, e aquele pensamento vem um sentimento, e aquele sentimento ali, ele gera outra coisa, e você está vivendo, às vezes, meses, anos,
debaixo daquele sentimento, e aquele sentimento não é um sentimento de Cristo pelas pessoas, não é um sentimento de Cristo pela alma, pelo próximo, e aquele sentimento ele vai te tirar do rapto. Apesar de você ter o conhecimento do que é o rapto, e você tem as literaturas, você assiste os programas, você vai nos cultos, mas porque você está com aquele sentimento, Mombrana diz que a balança de precisão de Deus, ele pegou uma balança de precisão e uma folha de papel, e ele colocou em cima, e o irmão disse assim: o que eu preciso para ir no rapto, irmão Brano? E o irmão Brano pegou um papel em branco, ele tinha uma balança de precisão, uma precisão muito alta, e ele colocou aquele papel e não marcava nada na balança. E aí ele deu a tara, ele não marcava nada. Aí o irmão Brano pegou uma caneta e fez um risco no papel e botou na balança. E aí naquela balança marcava ali 0, 0, 0. Então deu uma variação de peso, um risco de caneta. E o irmão Brano disse: se você tiver isso contra o teu irmão, você não vai no rapto. E às vezes nós é contra o vizinho, é contra o verdureiro, é colega, é parente, então são tantas coisas, e as pessoas elas vão na igreja carregadas desse tipo de sentimento contra pessoas. Às vezes até aqui eu posso por avaliar você através do meu sentido da visão e pela sua aparência, eu gero um preconceito por a maneira de você se vestir, porque você sabe que hoje o mundo que nós vivemos é um mundo de aparências. As pessoas, elas não são, mas você é o que você aparenta. Se você aparentar ser um cristão, você vai ser mais considerado. Se você tiver de macacão, se você tiver sujo da obra, da labuta do trabalho, você não vai ser considerado como um cristão. Se você tiver vestido parecido como um cristão, ou o que o mundo retrata como um cristão, a pessoa é aparência, é um mundo de aparência. E eu posso, por preconceito, Jesus não tinha esse olhar, um olhar preconceituoso a respeito da aparência de alguém. Então nós temos que ter muitas coisas, é onde nós, deixa eu dar uma olhada aqui, é para onde nós estamos caminhando. Nós olhando para o alvo, olhando sempre para Jesus, Eu gostaria de ler com vocês em Gênesis uma escritura, para nós fazermos uma pequena base para algo, que eu irei encerrar, falando sobre os sentidos, falando sobre um pouco o quanto os nossos sentidos naturais, e talvez isso não mude a sua conduta, mas pode mudar o seu pensamento. E a nossa conduta, ela muda a partir de que o nosso pensamento é mudado. Como a nossa maneira, às vezes você não gosta de quando eu vim para o Evangelho, e eu tinha 24 anos, 23, e eu não gostava de roupa social. Eu não gostava de roupa social, não ia usar roupa social. E eu ia ser um crente menos social. Mas depois, e isso com o tempo eu ouvindo e me relacionando porque eram as pessoas que eu me relacionava, elas não usavam esse tipo de roupa. Mas eu comecei a me relacionar e comecei a me desligar daquelas pessoas que usavam os tipos de roupa que eu usava. Eu não quero nem falar. Mas que usavam os tipos de roupas que eu usava. Então eu comecei a me desligar daquelas pessoas e comecei a me relacionar mais com as pessoas que usavam. Comecei a frequentar mais os lugares. Eu comecei a gostar. Aí um dia eu comprei uma camisa. Eu andava que nem um gadareno. Era só sem camisa, calção, jogador de futebol, E era assim, só de chinelo de dedo. Mas daí eu troquei uns material esportivo que eu tinha. Troquei uns livros lá de filosofia que eu tinha. Cheguei com um colega meu de trabalho, tinha uns que gostavam de futebol e outros que gostavam de filosofia. E aí eu troquei os livros, troquei as roupas por uma calça social, um sapato, uma gravata,
camisa, um cinto. Aí botei e fui para a igreja. E a minha esposa, ela não era cristã ainda, né? E aí eu botei, aí ela olhou assim, e ela disse, tu vai. Ela não gostou, sabe? Ela fez uma crítica, não me lembro qual que era. Aí eu disse assim, não, agora eu sou crente. Agora eu sou crente, eu vou vestir que nem crente. Agora eu vou para a igreja, é a igreja. E ela não tinha se convertido ainda, né? Ela não tinha se convertido ainda. E eu disse, agora eu vou ser crente. Vou dormir de terno agora. Eu falava para provocar, né? E daí eu comecei a gostar. Aí comecei a gostar. Hoje eu quase uso roupa social para ir trabalhar. Aí a calça do culto vai ficando mais desbotada, né? Aí eu boto para ir para o serviço. Boto para ir trabalhar, uso no dia a dia. E eu me sinto bem. Hoje eu me sinto bem porque o meu pensamento mudou. Então a minha conduta mudou. Então conforme o Mombrana, ele pregou a mensagem poder de transformação. E dessa mensagem poder de transformação, ele toma a escritura e ele diz, pela renovação do vosso entendimento. Então, e aí ele pega essa mensagem e ele diz que o teu entendimento, renovado pela palavra, é que vai transformar o teu corpo. Mas antes de transformar o teu corpo, através da fé de rápido, daquele poder que vai revestir o teu corpo de imortalidade, primeiro, vai mudar a tua conduta. Vai mudar a tua aparência. Antes eu e o irmão Felipe, e tinha o irmão Ricardo também, nós éramos islâmicos. Tinha as barbas desse tamanho, assim. E a gente criou uma religião que não fazia barba. E nós era da mensagem já. Mas daí a gente criou uma religião que não cuidava da aparência. E aí um dia eu peguei um táxi. E é engraçado. Chegou na metade do caminho, eu estava indo para casa, chegou na metade do caminho, o taxista parou o táxi. E disse para mim descer que eu tinha mudado a rota. E eu disse, não, aqui era mais fácil. E ele ficou assustado, acho que já tinha sido assaltado, alguma coisa. Eu estava com uniforme de serviço. E aí eu fui para casa, pensando, né? Aí cheguei, me olhei no espelho assim, e disse, não, mas tá bravo, tá. Não, vou ter que cuidar desse lado, né? Aí comecei a fazer a barba, aí quando a barba está muito grande, agora eu faço, porque daí as pessoas ficam olhando estranho, né? Então você começa a mudar o teu pensamento. E aí tu começa a mudar, começa a cuidar da tua aparência, não por uma questão de vaidade, né? Não por uma questão de você ser bonito, mas é uma vaidade cristã. Porque lá nós vamos usar tudo uma vestimenta branca, né? Vai ser de pé no chão, mas é para você atrair almas, para você ganhar alma, é você amar o próximo. Imagina, você ter uma aparência de criminoso, para quê? Né? Você vai espantar as pessoas, você vai botar medo nas pessoas, né? Então eu comecei a fazer a barba, né? Para poder me aproximar das pessoas, né? Então eu quero ler uma escritura com vocês para nós encerrarmos, e falando um pouco sobre essa questão da aparência e de quanto essas coisas externas, ela é uma ressonância, tanto vem de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E da onde que veio a origem disso, né? Da onde a origem de todo pecado, né? Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nós sabemos o que aconteceu aqui, é do conhecimento de todos. Eu acredito que uma das primeiras coisas que nos são ensinadas da mensagem, dentro dos fundamentos, é a respeito da semente da serpente e o que aconteceu no Éden, e que não era o plano de Deus, né, que os filhos viessem através da maneira que vem, através da maneira sexual. E esse ato, essa cruza entre o animal e a raça humana, foi onde trouxe a queda, foi onde se originou a queda, da onde gerou a primeira semente híbrida, que foi Caim. E a Bíblia, ela está falando aqui sobre algo que aconteceu em uma linguagem figurativa, nós sabemos disso. Mas se nós olharmos para esse ato, mesmo de uma maneira figurativa, nós vemos que dos 5 sentidos do nosso corpo, 4 foram envolvidos na queda. Primeiro houve um diálogo, a serpente disse à mulher. Então, o primeiro canal que para a serpente atingir e se comunicar com o espírito, porque há 5 canais no corpo e há 5 canais no espírito. Mombrana nos ensina isso. E no corpo nós sabemos que a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E no espírito, eu não vou saber dizer, mas uma é a razão. Mombrana fala sobre a razão, sobre a memória, sobre o afeto, sobre a consciência. Mas o primeiro canal que o diabo usa para afligir o seu espírito é através de um canal no corpo. E o primeiro canal que a serpente usou para atingir a mulher, eu não estou com nada, irmão. Eu tinha a colinha. O primeiro canal foi a audição, porque a serpente disse. Então a primeira coisa que a mulher fez, ela deu ouvido à serpente. Então aquilo que a mulher começou a ouvir, ela mudou a visão da mulher. Porque se nós pegarmos a Bíblia, e aí você lê lá no versículo 6, a Bíblia diz que viu a mulher. Viu a mulher que aquela árvore era boa. Antes ela achava que não era. Mas agora, pelo que ela ouviu, através do que ela ouviu, ela viu. Então mudou a visão dela a respeito daquilo. Era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. E tomou. Você vê o tato. Agora ela ouviu, ela viu, e agora ela tomou. E a quarta coisa, ela comeu. Paladar. Então, dos 5 sentidos, 4 foram envolvidos na queda. E no livro de Apocalipse, o Mombrana, ele diz que as 3 tentações que a mulher caiu, que a igreja caiu, Jesus venceu. E no livro de Apocalipse, nós temos 4 cavaleiros. E o Mombrana, ele fala sobre 4 animais que comem a árvore no livro. E o último cavaleiro é a morte. E quando a mulher comeu, ela morreu. Porque ela desobedeceu. Mas se nós podemos ir para muitos lados para falar sobre esse assunto, né, olhando desse prisma, mas nós olhando para a nossa vida pessoal. Porque se nós olharmos para depois desse ato, depois desta cruza, o homem começou a compartilhar de certas coisas que ele não compartilhava. Ele vivia em um nível superior ao dos animais. Ele era a raça superior. Mas agora ele começou a compartilhar de coisas que não eram animais.
A primeira coisa foi a maneira de se reproduzir. O homem compartilhou com o animal. E isso trouxe a queda para todo o ecossistema. E com isso, se nós olharmos, a ciência ela fala que o homem é um animal racional. Os cientistas eles vão investigar, eles dizem que nós temos o nosso ancestral semelhante ao macaco. E eles estão muito perto da verdade. E nós sabemos disso pelo que o profeta ensina. E se nós olharmos, as pessoas hoje elas estão se assemelhando a animais. As pessoas, no dia do Mombrana, as pessoas se transformando em animais, se transformando em lagarto, em cachorro, mutilando o corpo, e as pessoas criando animais como se fossem pessoas. O Mombrana diz as carências, os afetos das pessoas se pervertendo, né? E se nós olharmos essa parte externa, esse homem externo, essa composição que nós podemos ver e vemos muitas coisas compartilhadas dos seres animais, nós vemos que o homem ele tem em muitas atitudes sendo guiado pelos seus sentidos naturais, como um animal. O homem ele se tornou territorialista. Ele não era territorialista. Ele era um homem livre. Mas hoje você é territorial. Você tem o seu pátio, você tem a sua casa, você tem o seu terreno. E isso são leis que a lei é boa, como Paulo disse. Tem que haver a lei para manter a ordem. O homem não usava roupas. Hoje tem que usar roupas. Hoje nós devemos usar roupas. Mas você olha como essas coisas compartilhadas. Você olha um cachorro, por exemplo. Cada cachorro tem o seu pátio. E os cachorros, eles se conhecem. Ele conhece o cachorro do outro pátio. E eles latem, eles conhecem os latidos. Quando passa um cachorro de outra vizinhança, eles não ficam se latindo os cachorros um para o pátio do outro. Ou quando um cachorro foge da vizinhança, os outros não ficam latindo para ele. É verdade ou não é? Porque eles se conhecem, o cheiro. Eles têm uma matilha ali. Instintivamente eles têm uma matilha. É uma quadrilha ali de cachorro. Mas se vem outro cachorro de outra rua, eles começam tudo a latir e já sai. E o outro já sai correndo, e aquele cachorro já sai correndo, e já se acua. Eles se organizam naturalmente contra aquele estranho. E nós, como seres humanos, naturalmente nós fazemos isso. Chega uma pessoa estranha, a gente costuma se relacionar com as pessoas que a gente já se relaciona. Uma pessoa estranha, a gente não se aproxima. E aí entra um desconhecido na igreja, uma pessoa, um visitante, você tem que fazer um esforço. Você tem que fazer um esforço. E o novo nascimento, ele faz você fazer esse esforço, para você quebrar isso. Senão ninguém fala com a pessoa. Aí você diz, não, é uma alma viva. Mas o instinto compartilhado do animal, da raça do animal, ele faz você rechaçar a pessoa, porque você não conhece. E aí você já fica desconfiado. Da onde que é? Que igreja que veio? Será que é crente? Será que já é cristão? Pega o telefone, conversa, você já fica desconfiado por causa da maldade do mundo. Você pega, por exemplo, e os nossos sentidos, eles nos desvirtuam de Deus. Os sentidos naturais. Por isso que Paulo ele fala que eu subjugo o meu próprio corpo. Você pega o outro exemplo do cachorro, né? Mas o cachorro, por exemplo, você não está com fome. Agora você não está com fome, é verdade ou não é? Agora você não está pensando em comer. Mas se tivesse agora se você sai ali, tem um churrasco, tem alguém vendendo churrasco, e você sente o cheiro e aí alguma coisa acontece no teu corpo. A mesma coisa o cachorro, vai ter um monte de cachorro em volta da churrasqueira, da máquina do frango. Por quê? Mas o homem não era guiado por esses. Você ia fazer um jejum, de repente, você ia orar, você ia para casa, você ia orar, você ia se consagrar, você ia se dedicar para a palavra, mas agora você mudou o teu pensamento por causa do cheiro, porque aí algo aconteceu no teu corpo
e já começou mexendo com a tua memória. Porque a memória é um sentido do espírito. Se você nunca comeu um churrasco, você não vai lembrar. Mas agora você sentiu aquele cheiro e você lembra o que gosto tem. E agora tu está numa pressão. E é uma coisa que parece, assim, parece tão frágil, mas ela é verdade. Uma coisinha que vai te tirar do espírito. Um cheiro, um perfume. Algo que você vai olhar. A mulher viu que aquilo era bom. Você está indo, você não vai comprar nada. Você está passando na rua, você está sem dinheiro. Mas você passou e olhou algo que você gostou. Você vai gastar um dinheiro que você não tem. Você vai entrar numa dívida que você não pode. E isso vai te comprometer a tua vida cristã. Então, muitas coisas que nós temos que ajustar, detalhes que nós temos que ajustar na nossa vida, em consagração, em oração, termos mais tempo, pular uma refeição. Às vezes a gente é guiado pelo horário do nosso aparelho, né? Tá na hora de eu comer. Por que está na hora? Você vai morrer de fome? Não dá para ler mais um pouquinho? Não dá para ficar no culto mais um pouquinho? Né? Às vezes o culto está passando do horário, né? Já é quase meio-dia. Tem que botar o feijão. E até cozinhar o feijão, e o feijão não é bom, o feijão daí vai demorar mais. Já vai passar do horário. E aí você já começa, a tua mente já saiu do culto. Por causa do quê? Por causa do instinto. E às vezes um novo nascimento, Paulo ele diz, eu trago o meu corpo à sujeição. Então era um esforço que Paulo fazia. E ele disse, com a minha mente, e aí Paulo diz, com meus membros eu sirvo a lei do pecado. Eu não creio que Paulo era um homem leviano, em termos, até mesmo pelo dia que Paulo vivia. Se nós lemos a Bíblia, Paulo diz, eu tenho uma lei nos meus membros. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Com pecado, mas com a minha consciência, com a minha mente eu sirvo a Deus. Eu não creio que Paulo, ele tinha uma vida libertina, de libertinagem. Mas eu creio que nessas coisas, quando Paulo ele fala sobre trazer o seu eu em jejuns, como um atleta, como um lutador, ele falando do esforço dele para manter a vida de Cristo, para elevar a vida espiritual dele e da sua igreja, e das suas igrejas, o sacrifício que ele trazia à vida dele, em detalhes. Se nós olharmos a vida de Paulo, Paulo era detalhista. Eu sempre, eu poderia dizer, fora Jesus, que estava em Paulo, também um personagem bíblico que eu mais admiro é Paulo. Ele era detalhista. Jesus, quando ele comissionou os discípulos, ele disse, não levem 2 capas. Você vê um detalhe na Bíblia, você não lê isso em toda a Bíblia, né? Talvez você nem conhecesse, você não lembrasse dessa escritura, mas Jesus, quando comissionou os discípulos, ele disse, não levem 2 capas. E Paulo, quando ele estava em Troade, ele escreve para Timóteo, e ele diz, me traz aquela capa. Envia por Tiquito, que está chegando o inverno. Então Paulo só tinha uma capa. Paulo, quando ele achava algo na Bíblia, quando ele achava algo na vida de Cristo, ele queria fazer aquilo exatamente como Jesus. Era uma capa que Jesus tinha, então eu vou ter uma capa só. Porque Paulo queria se aproximar, e ora, quanto Paulo ele pôde chegar à igreja de Coríntios, e ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você consegue imaginar você chegar nessa posição? Eu quero chegar nessa posição. É onde eu estou lutando com você, do lado do seu lado, para chegar e eu poder dizer para o meu irmão, poder chegar aqui, ou talvez, ou chegar em casa e dizer, ser meu imitador. Eu não precisar pegar uma porção da Bíblia e dizer assim, não, isso aqui tu olha para Jesus,
Não, eu poder apontar para a minha vida e dizer, você pode me imitar em tudo, mas tem muitas coisas em minha vida que eu tenho que apontar para a Bíblia, eu tenho que apontar para o Mombrana, e nós olhamos, não, mas o Mombrana, e aí você já se compara e você diz, não, mas eu, e você se coloca numa distância daquilo, mas nós não podemos nos acostumar com esse discurso, nós temos que olhar para Paulo, para o Mombrana e poder ser exemplo, chegar à posição onde eles chegaram e influenciar. Talvez nós não vamos influenciar na magnitude que eles influenciaram, né? Mas no nosso mundo, no nosso ecossistema, dentro daquilo que nós nos relacionamos, nós podemos olhar para as pessoas e dizer, e apontar para a nossa vida e dizer, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas para isso, os nossos raios eles têm que estar bem ajustados, com a roda do centro, para a nossa vida ser uma profecia. Eu consegui sentar no meu carro e sair na rua e ser uma profecia em movimento. Cada relacionamento que você tem, existe uma palavra na Bíblia para você, cada atitude que você tem, de amar o próximo. Se você for assaltado, tem uma palavra na Bíblia, mas para você entregar, se te levar, mas você já pensa, já não é esse, pensa em chamar a polícia, você já pensou, não, se te levar o celular e oferece a capa, se pleitear contigo, você já pensou você oferecer, você não só se desfazer, né, e esconder alguma coisa ali, né, não, mas você se desfazer, você dizer, você não quer pegar algo mais, você chegar nessa posição, e ser escriturístico na tua vida, você não anda com medo. O Mombrana diz que Jesus ele vivia numa vida de fé perfeita, no mundo de fé perfeita, e a gente está sempre com medo de algo, sempre com um cadeado em algum lugar, sempre suspeitando, sempre num sinal, olhando alguma coisa, para você andar numa vida de fé perfeita, mas isso a gente não vai manufaturar, não é inventar, não é eu me colocar numa posição, tá ali, eu estou com medo, e é como o Mombrana fala daquele rapazinho que caminha no cemitério assoviando, ele está tentando dizer para ele que ele não está com medo, mas ele está com medo. Mas é nós pegarmos cada raio de nossa vida, e eu sair daqui como que eu cumprimento meu irmão? No culto passado, eu dei uma saudação e eu senti que foi fria da minha parte. O irmão veio falar comigo e eu vi que ele queria algo mais e eu vi que eu fui frio com o irmão e ficou assim, eu podia ter sido, eu não estava preparado para ser mais hospitaleiro, deixar o irmão mais à vontade na minha presença. Às vezes a gente está reservado, né? E a gente ajustar, eu sair agora, como que eu vou sair daqui? Como é que vai ser a minha saudação? Como que eu vou sair? Como que eu vou chegar em casa? E eu ia ajustando cada raio da minha vida com a vida de Cristo, e essa roda parar de girar assim, né? Talvez tenha algumas coisas que estão girando fora, e aí ela vai até andar certinho até o rápido. Amém? Eu acho que Deus nos ajudou essa manhã. Amém? Eu fiz o meu esforço aqui, eu creio que você fez o seu esforço para vir, para me ouvir. Eu espero que você tenha sido abençoado. Amém? Peço oração por mim, por minha família. E eu acho que pregar não é uma questão de ser bom, é uma questão de resultado, de você ajudar alguém. Se eu disse algo esta manhã ou em cultos passados que lhe ajudou, que contribuiu, que foi uma pedrinha na sua fé, no seu entendimento, você orar por mim para que eu tenha mais tempo para orar, para que eu tenha mais tempo para ler, né? Então eu compartilhei um pouco das minhas batalhas recentes, sei que você tem as suas, né? E nós estamos firmes na batalha, vamos, como disse Paulo, se esforçar na batalha, né? Na batalha se esforçar, né? E da fraqueza tirar o força.
nós olharmos para nossas lutas, que são lutas para nos enfraquecer e a gente tirar força, né? De toda luta a gente tirar força, toda enfermidade a gente tirar força, olhar para aquela enfermidade e ver que potencial que tem naquilo ali. Porque Jesus olhou, Deus chegou para Paulo e disse assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu não tinha carro, né? Agora eu tenho um carro. Aí eu estava no carro, eu estava me queixando que o carro não tinha ar-condicionado, estava muito quente. Então a gente ser mais grato também, né? Ter mais gratidão. Às vezes a gente fica olhando só porque a gente não tem, ou por aquilo que a gente quer conquistar, né? Você conquistou algo e você acabou de conquistar e aquilo já perdeu o valor, né? Mas nós sermos mais gratos, vivermos mais o presente, olharmos para aqueles que são mais desfavorecidos. Sempre tem alguém que está mais desfavorecido, sempre tem alguém que está mais desfavorecido do que você, amém? Em enfermidade, em luta, até mesmo como nós oramos aqui sobre o nosso país, né? Tem pessoas que não podem adorar nem servir a Deus, e a gente pode com liberdade, graças a Deus, até aqui. Vamos fazer uma pequena oração, agradecer ao Senhor e nos despedir em sua presença. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, foi de uma maneira simples, Senhor, que eu consegui ajudar meus irmãos. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda para que Tu multiplique as palavras que foram ditas aqui, Senhor, que o Senhor apare as arestas, que o Senhor regue no coração e na vida de cada um aqui, Senhor, que o Senhor traga os nossos irmãos que estiveram ausentes deste culto, que eles possam estar no próximo. Senhor, que Tu guarde o nosso pastor esta semana, Senhor, que o Senhor abençoe os trabalhos no campo, Senhor, do nosso ministro, a reunião de ministros desse final de semana, este domingo, o culto em Curitiba, Senhor, e sua vinda semana que vem, Senhor, que o Senhor guarde ele nesta viagem, suas viagens, a sua família, Senhor, que o Senhor dê a ele saúde e força, Senhor, força espiritual, Senhor, como o Senhor tem dado, Senhor, para fortalecer o Teu povo, para ser uma fonte, Senhor, de vida para todos os Teus filhos que estão debaixo de sua liderança. Senhor, obrigado pela oportunidade de falar ao Teu povo. Talvez seja a minha última oportunidade, Senhor, nós não sabemos, Senhor, a hora que o Senhor irá nos chamar para casa, Senhor, mas se o Senhor tiver uma outra oportunidade de falar aos Teus filhos, Senhor, que eu esteja melhor, Senhor, que eu diga algo mais edificante, mais que possa ajudá-los, Senhor, não algo grande, Senhor, mas algo que possa ajudá-los. Muitas vezes ouvimos coisas grandes, mas que não têm valor nenhum, que não servem de valia nenhuma, Senhor. Pai, Senhor, que possa ser uma bênção, Senhor, para os meus irmãos, as palavras que foram ditas esta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e te pedimos, louvamos e agradecemos o Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos. Semana que vem teremos as reuniões com o nosso pastor, será sábado e domingo, como de costume. Amém. Nosso culto de ceia é domingo, sábado é às 7, e domingo é às 5 da tarde. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.